simetria e enviesamento. A simetria e o enviesamento praticamente descreve a forma como os dados se distribuem, sobretudo a forma como se distribuem em relação ao centro. Dados simétricos é quando os dados estão distribuídos de forma simétrica. Por exemplo, aqui, no primeiro gráfico, temos na zona central um valor mais alto e depois, quer para o lado direito, quer para o lado esquerdo, temos uma distribuição com o mesmo formato. Isto é, os dados são simétricos em relação a esta zona central. Enviesamento para a esquerda é quando os dados estão mais concentrados à direita. Portanto, aqui, do lado direito, temos uma maior concentração de dados, temos as barras mais altas, e do lado esquerdo temos os dados muito mais dispersos, muito mais afastados, com menores valores. Dizemos então que ela é assimétrica e que o enviesamento está para a direita, está para este lado. O enviesamento à direita é ao contrário, enquanto o enviesamento à esquerda, quando os dados estão enviesados do lado esquerdo, o enviesamento à direita é quando os dados estão concentrados à esquerda e menos concentrados à direita. Portanto, recapitulando, temos aqui os dados simétricos, que têm o mesmo comportamento para a direita e para a esquerda em relação a uma zona central. Temos enviesados para a esquerda, quando a parte mais concentrada está à direita. Enviesados para a direita, quando temos esta situação, estão mais concentrados à esquerda. Vamos ver um exemplo. Numa empresa com 3 filiais, em 3 cidades distintas, registaram-se os tempos que os trabalhadores gastam de casa ao local de trabalho e obtiveram-se os seguintes histogramas. Vamos olhar para o primeiro histograma. Portanto, refere-se à cidade A. Podemos ver que do lado esquerdo os dados estão mais concentrados e do lado direito temos uma menor concentração dos dados. A cidade B, os dados têm valores maiores à direita, têm valores mais pequenos à esquerda. E no caso C, estão simétricos em relação a uma determinada zona central. Para a direita e para a esquerda, o comportamento é semelhante. Sabendo que os diagramas de extremos e quartis seguintes também representam as mesmas distribuições, faça corresponder a cada um deles uma cidade. Vamos começar com a cidade C. A cidade C apresenta os dados simétricos. Olhando para estes diagramas de extremos e quartis, o diagrama que corresponde a dados simétricos é o primeiro. Podemos ver que temos aqui a mediana no centro e a forma como os dados estão à direita e à esquerda da zona central é semelhante. Então, temos aqui dados distribuídos de forma simétrica. Portanto, o primeiro diagrama de extremos e quartis será para a cidade C. Passamos agora ao segundo diagrama. No segundo diagrama de extremos e quartis, nós temos aqui uma distância maior entre o valor mínimo e o primeiro quartil, e uma distância menor aqui à direita entre o terceiro quartil e o máximo. O que é que isto significa? Significa que se entre o valor mínimo e o primeiro quartil temos 25% dos dados, e se entre o terceiro quartil e o máximo também temos 25% dos dados, aquele que ocupa mais espaço significa que os dados estão mais afastados. E o que ocupa menos espaço indica que os valores estão mais concentrados. Então, de acordo com este diagrama, os dados estão mais dispersos do lado esquerdo e estão mais concentrados do lado direito. A cidade que corresponde a este diagrama será a cidade B. Temos aqui os dados mais concentrados no lado direito e mais dispersos do lado esquerdo. Portanto, segundo diagrama, cidade B. Por fim, temos um terceiro diagrama de extremos e quartis, em que do lado esquerdo, portanto, entre o valor mínimo e o primeiro quartil, a distância é pequena, o que significa que aqui há 25% de elementos muito próximos. E que do lado direito, sobretudo do terceiro quartil até ao máximo, a distância é maior, o que significa que os 25% de dados que ali estão
estão mais afastados. Portanto, isto corresponde a dados concentrados mais à esquerda e mais afastados do lado direito, que corresponde à cidade A. Portanto, dados mais concentrados do lado esquerdo e dados mais dispersos do lado direito. Portanto, o primeiro diagrama corresponde ao C, como já vimos, por ser simétrico. O segundo, é mais concentrado à direita, corresponde ao B. E o terceiro corresponde ao A. Portanto, o terceiro corresponde ao A. Vamos ver outro exemplo. Na situação que se segue, os valores estão mais concentrados à esquerda. O gráfico não é simétrico. O diagrama de extremos e quartis está mais encolhido do lado esquerdo, quer dizer que os dados estão mais concentrados do lado esquerdo. O que significa que é desse lado que a dispersão é menor. Desse lado, tem aqui uma pequena falha, que é desse lado que a dispersão é menor. Portanto, aqui está maior concentração dos dados aqui no gráfico, também uma zona mais pequena no diagrama de extremos e quartis correspondente. Vamos agora, a partir deste gráfico, fazer uma análise ao desvio padrão. Análise do desvio padrão a partir do gráfico. Quando olhamos para o gráfico abaixo, devemos observar que os valores são mais ou menos simétricos. Portanto, em relação ao centro, o que se passa para a direita é mais ou menos o mesmo que se passa para a esquerda. Mas, embora a média se encontre perto do centro, portanto, a média será aqui na zona central, o desvio padrão é um valor alto, pois a maior parte dos valores estão longe da média. Esta é uma situação em que, se nós calcularmos a média, ela ficará mais ou menos nesta zona central, mas podemos ver que a maioria dos dados está muito longe da média, portanto, estão muito distantes da média. Numa situação como esta, nós dizemos que, através do gráfico, podemos observar que os dados estão relativamente dispersos, ou seja, estão muito afastados em relação à média. Se nos pedissem um comentário sobre o desvio padrão, ou sobre a variância, nós dizíamos que o desvio padrão é um valor alto, porque os valores estão, a maioria dos valores está muito afastada em relação à média. Vamos agora a um outro comentário, que são as vantagens, desvantagens e limitações das medidas de tendência central. Primeiro comentário: a mediana é resistente, a média é sensível. O que é que isso significa? Explica o que são medidas de localização resistentes. De exemplos onde pareça relevante ter em conta a resistência da medida de localização. Vamos ver o que é que isto significa de ter medidas resistentes e da mediana ser resistente e da média não ser. Para já, as medidas resistentes são as medidas pouco afetadas por valores discrepantes. Valores discrepantes são valores muito grandes ou muito pequenos em relação aos restantes. Por exemplo, se tivermos os números 3, 5, 7, 9, 10. Com base neste conjunto de 5 valores, se calcularmos a média será 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 10 a dividir por 5. A média dá 6,8. A mediana, basta olhar para estes 5 dados, ver que eles estão por ordem crescente e verificar que a mediana é o valor que fica a meio. Portanto, a mediana deste conjunto de dados é 7. Vamos agora ver uma outra situação. Mas se tivermos os números 3, 5, 7, 9 e 500, reparem, 500 é um valor muito grande em relação aos restantes, chamamos esse um valor discrepante. Também podemos chamar-lhe um outlier. Neste caso, se olharmos para a média, que resultará de fazer 3 mais 5 mais 7
mais 9, mais 500, se somarmos todos e dividirmos por 5, a média dá 104,8. Portanto, dá um valor muito diferente daquilo que dava anteriormente, quando, em vez do 500, tínhamos o número 10. No entanto, a mediana dá 7, exatamente o mesmo valor que deu anteriormente. O que é que podemos deduzir daqui? Que num determinado conjunto de dados, se aparecer um valor discrepante, a média muda logo, muda radicalmente. Reparem que a média passou de 6,8 para 104,8, exclusivamente devido ao aparecimento do número 500 em vez do número 10. A mediana não. A mediana manteve-se exatamente igual, porque a mediana era o valor central. Se anteriormente a mediana era 7, agora continua a ser 7. Qual é a conclusão que nós tiramos? A média é muito sensível a valores discrepantes, enquanto que a mediana é resistente. A mediana manteve-se. A mediana é uma medida resistente. A média não. A média dizemos que é uma medida sensível.